O anticristo está vivo hoje. 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, eles sem dúvida teriam continuado conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. A Bíblia fala sobre o anticristo que será revelado nos últimos dias, antes do início da grande tribulação. Atualmente há questões sobre se o anticristo está vivo e já está no mundo esperando pelo momento de sua plena manifestação. Se o anticristo está vivo ou não. Não sabemos com certeza. Tudo o que sabemos pela Escritura é que o anticristo vem e que seu espírito está ativamente em palavra hoje. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Porque o mistério da injustiça opera, somente um, que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Podemos ver que o mistério de ilegalidade está gradualmente ganhando terreno no mundo. Aquele que agora deixará, até que ele seja tirado do caminho. O caminho para o anticristo está sendo preparado e o tamanho de sua chegada está muito claro. Seu espírito está preparando o mundo para a sua chegada a esta terra. E está evidente em um exemplo simples que nos mostra que estamos caminhando para a chegada do anticristo e seu governo na terra, podem ser vistos em muitas igrejas no Ocidente. É só olhar para dentro de algumas igrejas ocidentais. Há uma tendência em afastar-se da Bíblia. Há um afastamento das verdades bíblicas. O padrão para muitas igrejas agora são muitas citações, entre aspas, cristãos não são mais quem segue as Escrituras. Sua autoridade é o mundo. Sua autoridade é a cultura. Sua autoridade é a sociedade. Sua autoridade são eles mesmos. Você vê o que está acontecendo? Nas igrejas há lobos, em pele de cordeiro que estão tentando redefinir as verdades bíblicas. Tentando dar uma nova definição à Bíblia. Princípios adequados ao mundo que eu disse. Desta vez e vou dizer de novo. Eu fundamentalmente acredito que existem ministros de igrejas hoje que encorajam sua congregação a tomar a iniciativa, se a marca da besta viesse hoje. A razão pela qual digo isso é porque existem algumas igrejas neste momento que estão literalmente conformados com o mundo, com o que a sociedade exige. Aquela igreja faz o que a sociedade adota. Aquela igreja e suas lideranças adotam o que a sociedade aceita. A Bíblia nos avisa que estamos caminhando para um momento em que a sociedade aceitará o anticristo. E a sociedade em geral aceitará a marca da besta. E algumas igrejas e suas equipes de liderança aceitarão a marca também. Você já pode ver um padrão em algumas igrejas. E nós, como cristãos, precisamos acordar e ver como o espírito do anticristo está se movendo em algumas igrejas. Satanás está enviando lobos, vestidos de ovelhas para dentro da igreja. Satanás está enviando falsos cristãos para a igreja. O que a sociedade faz, a igreja faz. O que a sociedade adota, aquela igreja e sua liderança adota. A maior ameaça para a igreja hoje não vem de fora da igreja, mas está dentro da igreja. Algumas vezes no Novo Testamento, somos avisados sobre lobos em roupas de ovelhas. Eles agem e falam como se fossem verdadeiramente crentes em Cristo. Mas eles são falsos. Eles agem e falam como se fossem verdadeiros cristãos. Mas eles são lobos em pele de cordeiro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 e 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no meio de vós, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos, homens se levantarão falando coisas perversas para atrair discípulos para eles. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós em pele de cordeiro, mas por dentro são lobos vorazes. Você sabe o que é um cavalo de Troia? Cavalo de Troia é um enorme oco de madeira.
cavalo construído pelos gregos para conseguir entrar na cidade durante a Guerra de Troia. E os troianos acreditavam que o enorme cavalo de madeira deixado em frente ao portão da cidade era uma oferta de paz aos seus deuses e, portanto, um símbolo de sua vitória após um longo cerco. Eles puxaram o gigante cavalo de madeira para dentro da cidade, mas não perceberam que os gregos tinham escondidos um seleto grupo de soldados dentro do cavalo. À noite, quando os troianos foram para a cama, os soldados gregos dentro do cavalo estavam prontos para sair e abrir os portões da cidade e deixar entrar o restante do exército grego, pegando os troianos de surpresa, no meio da noite. Os gregos conseguiram finalmente conquistar Troia. Hoje o termo citado, cavalo de Troia, é ainda usado para se referir a qualquer tipo de truque que envolve obter um alvo, disposto a permitir que o inimigo se esconda em um lugar seguro. Isso é exatamente o que lobos em roupas de ovelhas são. Cavalos de Troia, isso é um dos truques enganosos de Satanás para enganar os cristãos, para que permitam os falsos profetas nas igrejas. Nós, como igreja, não devemos ser pegos desprevenidos. Não dê ouvidos aos falsos profetas, que tentam te influenciar e te afastar da Bíblia. Não ouça os falsos profetas que tentam colocar suas próprias opiniões e pensamentos acima da Bíblia. Não dê ouvidos aos ministros, entre aspas, que são moldados pela sociedade. Como seguidor de Cristo, seus pontos de vista e crenças precisam ser moldadas pela palavra de Deus. Nossas igrejas não deveriam ser moldadas pelo mundo. Há um claro ataque à Bíblia. O espírito do anticristo está claramente trabalhando neste mundo, e você pode ver isso pela atmosfera hostil do mundo à palavra de Deus. Isso está acontecendo através de duas diferentes avenidas. A primeira avenida eu já tenho, e afirmo que é através de lobos em pele de cordeiro, que estão redefinindo a Bíblia e distorcendo a Escritura. A segunda avenida é a completa remoção da Bíblia. Meu avô me disse que na época dele, nas escolas, você encontrava a Bíblia nas salas de aula. Encontrar Bíblias nas salas de aula era uma ocorrência normal em sua geração, e ele até afirmou isso anos atrás, quando viajava e encontrava uma Bíblia em quartos de hotel. Mas o espírito do anticristo está ganhando cada vez mais terreno em todo o mundo. Bíblias foram retiradas das escolas e hotéis para os quais o mundo está se preparando. A chegada do homem do pecado. Há um declínio geral no temor de Deus em todo o mundo, e a razão é simples, porque o espírito do anticristo está preparando o caminho para o homem do pecado chegar. As pessoas têm uma estranha percepção de que quando o anticristo chegar, ele terá que reformular o mundo para fazer uma grande mudança na forma como o mundo funciona. Mas não é isso que vai acontecer quando o anticristo chegar ao cenário mundial e ocupar o centro das atenções na sociedade. O mundo estará pronto e preparado para ele. Basta olhar para a tendência geral da sociedade. Você não precisa ser um teólogo para ver que estes são os últimos dias, que Jesus falou em Mateus, capítulo 24, versículos 3 a 8. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando isso vai acontecer e qual será o sinal da tua vinda e do final do mundo. E Jesus respondeu: Cuidado, e observe para que ninguém te engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão a muitos, e ouvireis de falar de guerras, e rumores de guerras. Olhai, mas não fique tão alarmado. As coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Não estamos vendo engano no mundo? Não estamos vendo guerras e rumores de guerras? Não estamos vendo reinos contra reinos? Não estamos vendo fomes e terremotos em vários lugares? O anticristo está vindo, e eu não estaria nem um pouco surpreso se ele estiver vivo em alguma parte do mundo neste momento, se preparando para tomar o centro do palco. Seu espírito está neste mundo, e seu espírito está ficando cada vez mais corajoso. O espírito está cada vez mais sendo encorajado. Você não consegue ver como encorajou o espírito do anticristo.
e que está até tentando redefinir a Escritura. Sua autoridade não é uma igreja. Igrejas podem começar bem e com o tempo a igreja pode cair em apostasia. Sua autoridade não é uma pessoa, um pastor ou um ministro. Pessoas, ministros e pastores podem partir da fé e depois começar a ensinar erroneamente. Sua autoridade é a palavra de Deus. Seu padrão é a palavra de Deus. Uma proteção contra o engano é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, entenda e acredite. Amém. O seu like e a sua inscrição fortalece o canal, e é uma forma de demonstrar gratidão, e sua recompensa virá em forma de bênçãos. Deus te abençoe.